7h39, estamos recebendo um convidado aqui nos nossos estúdios, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Leonardo Reisman. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, Diego, muito obrigado pelo convite, um excelente dia a todos os ouvintes. Secretário, são muitas coisas para a gente conversar, infelizmente em pouco tempo, mas pegando o gancho do que a gente vinha dizendo, do que está havendo no Rio Grande do Sul e a mobilização que o GDF tem feito juntamente com as suas secretarias, com os órgãos, enfim, para tentar de alguma forma ajudar. Houve algum tipo de convite para todas as pastas? Vocês estão mobilizados de alguma maneira? Como é que vocês estão acompanhando também daqui de Brasília o que pode ser feito para ajudar o pessoal de lá? Sem dúvida, eu acho que esse é o momento, Ariane e Diego, de união dos governos federal e estaduais, aqui no nosso caso distrital, para coordenar as ações em cada estado e ajudar de fato o povo do Rio Grande do Sul. Claro, é importante o planejamento, a defesa civil e todas as políticas públicas, como o Diego falou, mas também nesse momento é importante a gente arrecadar e coordenar. Aqui no GDF, a chefia de políticas sociais, junto com a Secretaria de Economia, está fazendo esse esforço de coordenação das ações. Secretário, ontem a Biotic participou de um evento aqui na CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a Biotic, que é o Parque Tecnológico de Brasília. O senhor esteve por lá, apresentou esse projeto. Para quem está nos acompanhando agora no jornalismo da Nova Brasil FM, também não faz ideia do que é o Parque Tecnológico, ou já ouviu tantas vezes falar em Parque Tecnológico de Brasília, mas não sabe ainda o que faz. Dá uma palavrinha para a gente, por favor, sobre isso, secretário. Diego, a gente falou hoje muito de cidades inteligentes, né? E Brasília tem essa característica de ser uma cidade planejada, derivou de um sonho de um visionário, né, Juscelino, na década de 60, e a gente tem, então, entendo eu, todo o potencial, já que nós não somos uma cidade industrial, para sermos, de fato, uma cidade da tecnologia. E o Biotic vem nesse sentido. É uma área, já um sonho antigo dos visionários, empreendedores da nossa cidade, de ter um ambiente de inovação. A gente sempre imagina o Vale do Silício e tantos outros polos de inovação ao redor do mundo, ter um nosso, de fato, estruturado, ali na Granja do Torto, muito próximo do Noroeste, né? Então o Biotic, ele é uma empresa hoje do GDF, uma subsidiária da nossa TerraCap, que é a nossa agência de desenvolvimento imobiliário, um projeto pensado para ser o que a gente chama de distrito de inovação. O que é um distrito de inovação? É um lugar onde a gente vai ter governo, academia, universidade e empresas, todas juntas no que a gente chama de tríplice hélice da inovação, ou seja, a universidade pesquisando, essa pesquisa refletindo nos produtos que são desenvolvidos pelas empresas e o governo incentivando com legislações específicas e financiamento esse processo. Também vai ser um lugar de moradia, porque a gente está falando de um lugar que vai ser habitado. Quando a gente imaginava parque tecnológico, ou a ideia de parque tecnológico lá atrás, a gente pensava sempre em universidade. Hoje não, hoje quando você vai lá para fora, a pessoa desce de casa, toma um café, vai para a universidade, vai para a empresa ou sua startup, né? Então esses ambientes se integraram de fato à vida das pessoas. E o Biotic traz essa característica também de ser um ambiente de fato vivo, né? Essa é uma preocupação urbanística da cidade. A gente está aqui perto do setor comercial, que tem seus problemas justamente por isso, porque tem um uso muito específico, um uso único, e depois de certa hora ele fica sem tanta vida, digamos assim. Sim. O Biotic é uma tentativa de... Em que pé, secretário, que está esse processo todo de atrair essas startups, instalar essas pessoas lá? A gente imagina gente indo de um lado para o outro, andando de patinete, como no Vale do Silício, nas grandes empresas aí, de tecnologia, e justamente fomentando esse outro lado do Distrito Federal. Em que pé que a gente está hoje para atrair todo esse movimento? A gente, Ariane, tem já construídos, né, no Biotic cerca de 12 mil metros quadrados, 2 prédios, onde abrigamos cerca de 30 startups. Abrigamos a FAP, que é a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, que tem seus editais de financiamento. Temos ali as unidades de inovação do SEBRAE, parte de inovação do BRB está lá. Então já existe um ambiente. Tem também um data center do Banco do Brasil e da Caixa Econômica que processa os dados, né? Data center é um equipamento muito importante, né? Como vocês sabem. E aí a gente tem todo o projeto Master Plan de Desenvolvimento da área residencial, da área corporativa, e a gente vai começar essa expansão pela Universidade do Distrito Federal, importante dizer. A gente fala de ciência, tecnologia e inovação, importantíssima essa iniciativa do governador
de criar uma universidade do Distrito Federal, e o campus dessa universidade, o UNDF, será no Biotic, será o primeiro projeto dessa fase de expansão, junto com o segundo, aí um projeto 100% privado, já anunciado, a vinda do World Trade Center, do WTC, para Brasília, um complexo também corporativo de startups, hospitality, eventos. Serão os 2 primeiros projetos ali do Biotic nessa segunda fase. Secretário, te ouvindo falar me dá um pouco de alegria aqui, eu confesso, um pouco de esperança. É um assunto até recorrente aqui no Jornal da Nova Brasil Brasília. A gente fala muito sobre como diversificar a nossa economia da capital federal e a gente sair dessa caixinha de que a cidade é uma capital única e exclusivamente administrativa e centro do poder. Isso é um fato, está posto, Brasília tem a força do funcionalismo, é a capital dos concursos, isso é bom, isso também movimenta a nossa economia, isso também é importante para a cidade, mas não tem espaço para todos os jovens que moram, que crescem e que chegam ao Distrito Federal dentro da esplanada dos ministérios e das autarquias e da administração pública federal. Então esse é um assunto que vez ou outra vem e geralmente a gente escuta, mas Brasília é uma capital administrativa, é isso mesmo. Não, não é. Se a gente olhar para qualquer capital administrativa do mundo, a gente vai ver uma força econômica também correndo por fora do funcionalismo. Qual a força que o senhor vê da ciência e da tecnologia nessa missão e nesse desafio de diversificar a nossa economia, sobretudo pensando nos jovens do futuro aqui da nossa capital, secretário? Diego Ariane, eu considero que a gente tem um conjunto de empreendedores assim, muito acima da média do Brasil. A gente, como você falou, a gente é considerado, por uma característica da presença do governo, uma cidade administrativa, mas quando a gente olha os índices de mestres e doutores na academia em áreas de ciência de ponta, eles estão muito acima da média do Brasil. E também, quando a gente olha, obviamente, pensando em densidade populacional, a gente não tem uma população tão grande, proporcionalmente, o número de startups aqui é alto. Bom, eu venho de uma geração que o sonho era ser servidor público. E eu chuto, né? E é uma percepção. Quando a gente vai nas salas de aula, quando a gente vai nos eventos, a gente leva os colégios, muitos desses jovens hoje têm o sonho de abrir sua startup, né? Olham essas jornadas desses empreendedores que abriram suas startups, e aí criaram seus produtos, venderam seus produtos, escalaram. Essa jornada se tornou comum, né, de uns anos para cá, né? Virou Sim. referência, né? E muitos dos jovens da nossa cidade têm, de fato, desejo. Muitos deles com sucesso, Diego Ariane. A gente tem casos de startups aqui que estão virando unicórnio já, né? A gente brinca dos unicórnios, startups que estão chegando na marca de 1 bilhão e pouca gente sabe, mas a gente tem aí 2 ou 3 nesse caminho. Então esses próprios empreendedores da nossa cidade, jovens saindo da UNB, saindo das universidades, trilham esses caminhos e inspiram outros jovens, criando o que a gente chama de ecossistema, né? E aí é importante, de fato, usar o poder do governo. Aqui, de novo, a gente tem governo federal, estadual e municipal, as 3 entes da federação, como, por exemplo, compras governamentais de tecnologia. Por que não privilegiar empreendedores de startups? Porque a gente não cria, né, sistemas de incentivos, de fato. Secretário, o senhor assumiu a pasta aí no final de outubro, começo de novembro do ano passado. De lá para cá houve várias movimentações de momentos e eventos na área da tecnologia promovidos aqui no Distrito Federal. A gente teve a Campus Party esse ano, que reuniu milhares, 145 mil pessoas aqui no Mané Garrincha, sempre um sucesso. Eu destaquei também aqui um programa que a gente acha muito bacana, que é o Inovatec, que prepara aí as pessoas para o setor produtivo, nesse viés da inovação. O que o senhor está prevendo aí para os próximos meses, projetos prioritários da pasta, o que está vindo, para que a gente possa incluir a cada vez mais na tecnologia os moradores do Distrito Federal, população de baixa renda, estudantes e todo o DF? Perfeito, Ariane. A gente, obviamente, o Inovatec já é um programa consolidado, em parceria com o Senai. A gente já capacitou mais de 7 mil alunos nas unidades do Senai, junto com a FAP e a Secretaria. E agora existe um programa que eu, particularmente, tenho uma excelente expectativa, que é o Gamifica. O Gamifica é um projeto focado na área de games. A gente olhou para os números dessa indústria, a gente falava de Brasília, uma característica, enfim, de serviços, de tecnologia. O Brasil é o 5º maior consumidor de games, né, do mundo. Né? Mais de 75% dos brasileiros jogam. E a indústria é maior hoje do que cinema e música juntos. Quando você fala do número de investimentos para você fazer um game hoje, é brutal e muita tecnologia envolvida. Então a gente criou uma trilha
de formação. Hoje são 5 RAs, a gente está indo para 10 RAs do Distrito Federal nessa área de games. E essa área de games tem 2 perspectivas. Você pode trabalhar na indústria com design de jogos eletrônicos, com desenvolvimento, né? Você criando os personagens, criando Sim. a história, né? Com o desenvolvimento da tecnologia e também com marketing, entendendo da indústria, como a indústria funciona. Então a gente está apostando nisso. Junto com isso, a segunda perspectiva vem a dos esportes eletrônicos de fato, que é outra coisa que apareceu e tem crescido muito, né? Ao lado do futebol, ao lado do vôlei, hoje, de fato, você tem pro players e atletas Ganhando muito dinheiro, inclusive. ganhando com muito isso. dinheiro, tendo carreiras nos esportes eletrônicos. E a gente tem até uma legislação muito recente reconhecendo os esportes eletrônicos como esporte no Distrito Federal. Então, esse é um programa que eu acho que vai crescer, porque ele tem uma estética até de atração do interesse dos meninos pela própria ideia do jogo, né? A ideia do jogo atrai, né? Então, E aí nessa toada, secretário, como que está a integração da pasta do senhor, desse estímulo à ciência e à tecnologia nas escolas públicas do DF, para que todo esse discurso que a gente está falando aqui seja realmente democratizado e que não somente o filho do rico, mas o filho do pobre tenha a oportunidade de trilhar esse caminho, hein? a ideia é que todas as unidades do Gamifica, nessas regiões administrativas, a gente tenha grande parte do espaço ocupado por alunos de escolas públicas. Isso já é uma realidade na nossa unidade aqui da Zanorte, aqui na 702 Norte, foi a primeira do plano piloto. Grande parte, se você for lá, você vai ver alunos de escola pública em contraturno fazendo os cursos, né, naquelas horas complementares, né, do currículo. E a ideia é a gente ter unidades fixas, né, nessas RAs do Distrito Federal e também ter unidades móveis, chegando ao fim do programa a todas as regiões administrativas, essa é a nossa meta, seja no fixo, seja no itinerante. Então, levando o mundo da inclusão através dos esportes eletrônicos e dos games. Há um outro programa também, que já é um programa consolidado, a gente está ampliando também, de inclusão digital, que é o Reciclotec, né? Esse é um programa belíssimo que a gente está falando de Rio Grande do Sul. Querendo ou não, o tema da sustentabilidade, do impacto ambiental é tratado como prioridade na ciência e tecnologia, e o Reciclotec faz isso juntando o descarte correto de lixo eletrônico. Hoje o Brasil produz milhões de toneladas de lixo eletrônico e o descarte incorreto muitas vezes traz impacto ambiental. Esse é um programa que a gente incentiva a população a descartar corretamente esse lixo eletrônico e forma os alunos em microeletrônica, montagem de celulares, enfim, em outras trilhas para recuperar grande parte desse lixo eletrônico novamente com computadores, tablets, entre outras coisas, e doando esses equipamentos ao final. Então, no que a gente chama de economia circular e inclusão. Então, formação, sustentabilidade e inclusão também é um programa muito consolidado que a gente está ampliando, né? Antes era uma RA, agora são 5 RAs, 5 regiões que vão atender todo o Distrito Federal. Maravilha. 7h52. Esse é Leonardo Reisman, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Secretário, a gente agradece mais uma vez a participação, a presença. Seja sempre bem-vindo aqui com a sua equipe à Nova Brasil. Diego Arene, muito obrigado. Excelente dia a todos os ouvintes.